Olá a todos, aqui estamos mais uma vez para fazer a reflexão, ter algumas ideias para o Evangelho do quinto domingo do tempo ordinário, do tempo comum, do tempo A. Estamos meditando, lendo juntos São Mateus. O Evangelho que nós temos, Mateus capítulo 5, 3 versículos, do 13 ao 16. E é a continuação do domingo passado das bem-aventuranças, né? Como foi explicado pelo Padre Sérgio, né? As bem-aventuranças é um momento muito importante. Isso é o discurso, né? As bem-aventuranças são um discurso, o grande discurso inicial de Jesus, onde ele está nos expondo, né, a sua doutrina nova, o seu caminho, isso é aquele caminho que nós cristãos, nós discípulos devemos seguir para alcançar a felicidade, foi explicada pelo Padre Sérgio. As bem-aventuranças, o caminho da felicidade. Ainda semana passada o Padre nos explicava, né, que todos esses 3 capítulos que são os assim chamados por nós das bem-aventuranças, começa com o discurso inicial, meditamos semana passada. Agora vamos ver 2 ideias, o sal e a luz, que somos chamados a ser, e depois ele vai começar a explicar, nosso Senhor, né, vai começar a explicar os mandamentos, como ele nos convida a viver os mandamentos. Tá? Então esse é o nosso discurso, saber isso, temos que ler o Evangelho de hoje tendo, né, no nosso coração que é uma continuação das bem-aventuranças e que o que vai seguir agora é o convite a viver os mandamentos, aqueles mandamentos lá, como foi explicado, apresentados por Moisés, os 10 mandamentos. Tá? Não podemos ler separado ser sal da terra e luz do mundo sem ter o que foi dito antes e o que vem depois. Muito bem. Então, a primeira ideia é o sal. Por que Jesus nos convida a ser sal da terra? Qual é a função do sal, né? Não agora, a função do sal ali naquele momento que Jesus convidava a todos nós a viver sendo sal da terra. O sal, sabemos, né, e temos esse uso para nós também, ele salga, ele dá sabor, né, ao alimento insosso, ao alimento que não só não tem sal, mas não tem sabor de nada, né? Então ele serve para dar aquele toque, né? Como fazem por aí agora, né? Derrama aquele salzinho para dar aquele sabor novo, diferente, especial, né? Mais agradável, né, ao alimento. E quando Jesus nos convida, então, a ser esse sal no mundo, nós temos que ser essa diferença, fazer o diferente, né, na nossa sociedade, no nosso mundo. Sermos nós esse sal que falta, que é preciso colocar para ser agradável ao mundo, né? Essa é uma das funções do sal. O sal também, ali no tempo de Jesus, ele tinha uma outra função, que era a função de conservar. Como também, né, talvez nossos avós fizeram isso, conservavam alimentos, carnes, né, ali envolto do sal. Né? O sal também cozinha, né? Se não, podem perguntar depois para o Padre Fábio Guedes, ele é especialista na picanha no forno em volta no sal. Né? Ele assa a picanha no sal. Né? Então, assa, mas a ideia agora que eu convido a pensar é a de conservar. Por quê? Né? No tempo de Jesus também havia Egito, né? O Império Egípcio existia, e lembra dos sarcófagos, da ideia de mumificar as pessoas, conservá-las. Saibam vocês, né, que do Mar Morto, ali da Judéia, se levava pedras enormes de sal para o Egito, para também, nesses sarcófagos, ali colocar, né, nas pessoas, nos defuntos, nos cadáveres, com a ideia de conservar aquele corpo, né? Então o sal também aqui por Jesus nos convida a, quando somos sal, temos que conservar esse mundo, conservar a beleza do mundo, conservar, né, vamos ser conservadores da boa fé, né? Não estou falando aqui nada político, mas conservadores dos valores, conservadores da nossa religião, conservadores
nesse sentido, né? Da boa doutrina de Cristo, conservar o amor de Deus no seu coração. Isso é perseverar, né? Durar, ser duráveis assim no mundo. Essa é a ideia, então, do sal. Ser sal para salgar, no sentido de trazer sabor, ser sal também para conservar. Vamos passar agora para a seguinte ideia, que, claro, seguindo o Evangelho, vai ser luz, né? Qual é a ideia da luz para a nossa vida? O que é ser luz do mundo? Jesus nos convida a que sejamos essa luz e que essa luz brilhe, né? Não se esconda, possa colocar-se num lugar que todos vejam, brilhar. Em primeiro lugar, Jesus vai falar em outro momento, mas bem, São João, o evangelista, começa o evangelho dele com essa ideia da luz, dizendo que as pessoas pensavam que João Batista era essa luz. E depois ele mesmo diz que a única luz é Cristo. Jesus é a luz que ilumina todas as consciências, todo mundo, que faz que as coisas sejam conhecidas. Isso faz a luz. Colocamos luz em algum lugar escuro para que a luz ilumine e mostre, revele o que está aí. Essa é a função da luz. Iluminar, principal função, iluminar, mostrar, revelar o que não se vê. Então Jesus é a luz e nos partilha a sua luz. Essa ideia tem que estar presente na nossa vida, porque vamos ser luz na medida em que estejamos com a verdadeira luz, que é Cristo. Isso vai vir na terceira pergunta depois, né? Vamos conversar sobre isso também. Mas aqui, importante sabermos que somos chamados por Deus a ser essa luz e vamos ser essa luz na medida na qual estejamos com a verdadeira luz. Vamos usar o exemplo, né? Já usei aqui outras vezes, nessa mesma plataforma, a ideia da lua. A lua nos traz luz numa noite escura, né? Ela transmite realmente uma luz numa noite, mas a luz não pertence a ela. Ela apenas reflete a verdadeira luz que vem do sol. O sol é aquela estrela que emana a luz. Essa luz toca a lua, por assim dizer, e a lua nos transmite aqui no nosso mundo a luz lunar, né? Que não é dela mesmo, é a luz do sol. Bom, essa metáfora, essa imagem é o que nós somos chamados a ser. Essa luz que sim ilumina as trevas, uma escuridão, né? Mas que não é nossa, é a luz que vem de Cristo. E por isso devemos fazer esse exercício, esse movimento de ir cada vez mais em busca da verdadeira luz, que é Jesus, né? Bom, então iluminar o quê? Iluminar as trevas, iluminar o erro, tudo isso devemos fazer. Ser essa luz que o mundo precisa. O mundo está numa escuridão, então temos que ser conscientes disso. O mundo está em trevas e agora temos que enumerar, ver quais são essas trevas. Sabemos disso, sabemos de muitas trevas que está o mundo, né? Então é bom enumerá-las, né? Não vou eu fazer aqui, convido a que façam. Quais são as trevas que estão presentes no mundo, na própria vida, né? Por isso devemos, em primeiro lugar, nós ir em busca da luz que é Cristo, para que Ele ilumine as trevas que está em nós. E uma vez que a gente deixa que essa luz entre em nós em primeiro lugar, nós vamos receber essa luz e vamos transmitir essa luz, vamos refletir a luz do Senhor para o mundo, que está também Ele nas trevas, né? Que bom exercício fazer. Buscar a Jesus, luz do mundo, e sermos nós depois esses refletores da luz de Cristo. E a terceira ideia é quais são as obras que temos que praticar, que têm que ser vistas, que dão glória a Deus. No início dessa reflexão, convidei a ter em contexto todo esse momento do discurso, as bem-aventuranças, o trecho que lemos hoje, e depois o que vai se ser lido ainda nos próximos domingos, né, que vai tratar dos mandamentos, onde Jesus vai levar à perfeição os mandamentos, os 10 mandamentos. Então, quais são as obras que somos chamados a praticar, que darão glória a Deus, que o mundo tem que ver, que nós fazemos, né, que através de nós Deus recebe toda a glória? São então as bem-aventuranças, bem isso mesmo, junto com os 10 mandamentos levados
à perfeição. Tá? Então leiam todo o Evangelho, são 3 capítulos, né, do discurso, para entender quais são essas obras que Jesus então nos chama. Somos chamados, somos convocados a praticar, e é que essas obras sejam conhecidas, sejam vistas, não para a nossa glória, como diz bem aí, tá? E isso tem que nos levar a muita purificação, tá? Porque nossa tendência é obrar para sermos vistos, né? Para recebermos nós, né? Aí a vanagloria. Não. Deus nos convida a sim obrar, não deixar de obrar, não sermos omissos. Obrar as obras que Ele nos propõe obrar. Cada uma das bem-aventuranças, né? Com todo o desafio que implica elas, né? Assim como os mandamentos, todos os 10. Cumprir tudo isso para a glória de Deus. Deus recebe a glória, não nós. Então vamos sim viver na alegria do cristão, essas obras, sermos realmente sal que saboreia, que conserva no mundo o plano de Deus, conserva no mundo a presença transformadora de Deus, sermos essa luz que ilumina, que irradia, que transmite a obra da criação, que é a obra da santidade na alma. Muito bem, pessoal, fiquem com Deus, que esse início de ano nos leve todos, né, a verdadeiramente obrar o bem, né, obrar bem, né, as obras que façamos, temos que fazer bem, como foi o verdadeiro Criador, obrador, que é Deus, na criação, lá no início do Gênesis, dizia que Deus fez a criação, ele obrou e obrou bem, fez tudo bem. Então nós, no nosso fazer diário, trabalho, estudo, o que façamos, temos que fazer bem as coisas, mas sobretudo temos que fazer o bem. O nosso obrar é obrar o bem, que está aí manifestado, descrito, né, nas bem-aventuranças e também nos 10 mandamentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquem com Deus.